Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com acelerador de partícula. Na tarde de hoje temos como convidado o Thiago Badaró Saramella. Ele é aluno de doutorado do Instituto de Física da USP, ele está mais ou menos aí na metade do seu programa de doutoramento, e o seu projeto é sobre o estudo de processo de degradação e envelhecimento de detetores gasosos microestruturados. Então, Thiago, eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite e apresentar. Peço à audiência que feche os microfones e as câmeras e que a gente reabra na hora de fazer perguntas. Thiago, sua vez. Obrigado, eu que agradeço pelo convite para falar aqui do meu trabalho. É um trabalho ainda em andamento, mas a gente tem pelo menos um resultado para mostrar, além de mostrar, né, qual que é a proposta dele. Então, eu vou fazer um sumário. Primeiro, eu vou falar sobre o experimento Alice e o TPC, que é o detector que eu estou trabalhando, fazendo parte atualmente. E esse detector, ele está passando por uma atualização, quer dizer, ele acabou de ser atualizado e já começou a funcionar há umas semanas atrás. E eu vou mostrar o detector que está sendo usado agora, que é o Gas Electron Multiplier GEM. Vou explicar o que ele é, vou explicar como que ele vai auxiliar nessa atualização do TPC e outros usos do GEM. E aí eu parto para o meu projeto de doutorado de fato, que é o envelhecimento e a degradação desses tipos de detectores gasosos. Eu vou mostrar uma revisão bibliográfica do que dos modelos que existem, o que é feito atualmente, e em cima qual é a nossa proposta de trabalho para tentar desenvolver esses modelos de degradação. Aí, então eu vou mostrar o primeiro resultado que a gente tem dessa proposta, que é a análise de superfície usando o TOF-SIMS, que permite a gente ter uma ideia melhor de quais elementos estão sendo depositados na superfície desses detectores. E por fim eu vou mostrar nossa proposta de um arranjo experimental para fazer um envelhecimento controlado desses detectores e para poder estudar mais a fundo esse envelhecimento. Então, primeiro, sobre o LHC e o Alice, para fazer uma introdução sobre o sistema e qual é a relevância desses detectores para a física de partículas. Então, bem, o LHC é o maior colisor de partículas já criadas, e um desses experimentos, um dos 4 maiores, é o Alice, que eu estou marcando aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Dá para checar? Sim. Obrigado. Então, o Alice, ele tem como objetivo, ele é dedicado para o estudo de colisões de íons pesados, por exemplo, chumbo. E durante essa colisão desses íons pesados, a intensidade de energia formada é tão grande que os quarks dos prótons e nêutrons que formavam esses núcleos, eles são desacoplados e formam uma espécie de fluido viscoso chamado plasma de quarks e gluons. Nesse plasma, essas partículas estão desacopladas e não mais presas, né, no interior de uma partícula. Mas, rapidamente, após essa colisão, a densidade de energia diminui e essas partículas voltam como se fosse condensar em partículas mais estáveis, como gamas, prótons, cáons, pions e coisas afim. E então, para estudar o que acontece dentro desse plasma de quarks e gluons, a gente monitora quais partículas foram produzidas por esse processo. E para isso a gente precisa de detectores que conseguem identificar e medir energia e outras propriedades dessas partículas. Para tentar inferir, né, o que aconteceu durante essa colisão. E além da importância básica, né, de se entender esse estado da matéria, ela tem uma outra importância que em certo período do universo, todo o nosso universo foi composto por essa fase da matéria. Se a gente segue o modelo padrão da cosmologia, conforme a gente vai voltando no passado, a densidade energética
do universo vai aumentando até chegar na singularidade, né? Mas se a gente chegar nessa região, que é um pouco acima da energia, um pouco abaixo, né, da densidade de energia das colisões de LHC, a gente tem o plasma de quarks e gluons. Então, estudando essa propriedade, a gente também pode tentar entender melhor de como foi a formação como entender melhor os primeiros instantes da formação do nosso universo, que eu acho extremamente interessante. Então, vamos falar do detector, de fato, né, o ALICE. Aqui tem um esquema, e com algumas pessoas, para vocês entenderem a dimensão desse experimento. Ele é como se fosse uma cebola com vários detectores acoplados, cada um com um motivo e um propósito diferente, que no final deve trabalhar junto para fazer essa identificação dessas partículas. O detector que eu vou me ater aqui é o TPC, que é esse marcado em vermelho que fica no interior do barril barril interno do ALICE. Lá. E aqui a gente pode ver o experimento aberto. Esse aqui é o L3, o solenoide que gera o campo magnético aqui no interior. Essas aqui são as tampas dele. E aqui está o TPC marcado. Essa câmara aqui marcada. E ele realmente, talvez não dê para entender, mas ele tem acho que 5 metros de altura, então realmente algo bem grande. O objetivo do TPC e a funcionalidade dele é basicamente medir as trajetórias das partículas que são formadas pela colisão e fazer imagens como essa aqui. Não porque elas são bonitas, mas porque elas são informativas. E dessas trajetórias a gente consegue tirar várias informações para tentar identificar e acoplar os vários detectores que tem no ALICE. Ele posso dizer que é o coração do ALICE, assim, sem o TPC, o resto do ALICE não conseguiria fazer muita física. E ele sozinho é responsável por metade de todos os dados produzidos pelo ALICE. Com essa atualização, que vai ser feita agora, se espera uma quantidade de dado bruto de 6 terabytes por segundo durante as colisões. O TPC é responsável por 3 desses 6 terabytes por segundo. Então, justamente porque ele produz essa quantidade enorme de dados em forma de trajetórias, como vocês estão vendo aqui. Bem, e ele funciona da seguinte maneira. Como eu falei, um dos objetivos é você encontrar a trajetória das partículas que atravessaram esse volume, e a outra é encontrar o d dx dessa trajetória, que a gente chama aqui de stopping power, mas no ALICE eles chamam de d dx. Então, como que a trajetória dessas partículas que atravessam são calculadas? Se a colisão aconteceu aqui nesse ponto vermelho, que eu estou marcando, e saiu uma partícula fazendo essa seguinte trajetória azul, primeiro, esse tambor, onde fica o TPC, ele é preenchido por um gás, neônio, CO2 e nitrogênio, para favorecer a ionização de partículas carregadas que entram nesse tambor. Então, as partículas as partículas carregadas que são geradas pela essa colisão, elas entram dentro desse tambor e começam a ionizar o gás aqui dentro. Dentro desse tambor é aplicado um campo magnético, que eu estou marcando aqui a direção. Esse campo magnético vai fazer com que essas partículas carregadas tenham uma trajetória curva. E com isso a gente consegue calcular o momento dessa trajetória. Quando ela após ela produzir essas ionizações, bem, tem, além do campo magnético, também um campo elétrico, que eu estou mostrando aqui a orientação, que separa os pares de ionização elétron-íon, levando os íons para esse eletrodo central, e esses íons são neutralizados, íons positivos são neutralizados nesse eletrodo central, e os elétrons são dirigidos até essas tampas. E é nessas tampas que os detectores estão localizados. Esses detectores, eles têm que ser sensíveis à posição para poder fazer uma imagem em 2 dimensões da projeção da ionização dessa trajetória nessa tampa aqui, de ambos os lados.
Então, com a posição, a gente consegue ter uma imagem em 2 dimensões, uma projeção em 2 dimensões dessa trajetória. Aí entra o Time Projection do Time Projection Chamber para conseguir a direção Z dessa trajetória. Para isso, a gente mede o tempo que demorou entre a ionização não a ionização, né, mas o tempo que demorou entre a colisão, entre a geração dessa partícula, e o tempo que os elétrons e o sinal foram obtidos aqui na tampa. E como a gente sabe a velocidade com que esses elétrons derivam aqui dentro, a velocidade com que eles se movem aqui dentro, a gente consegue calcular a posição Z dessa partícula. E se a gente também, além da posição, a gente mede a intensidade desse sinal, essa intensidade é proporcional à perca de energia dessa partícula aí dentro. Então a gente consegue a informação da trajetória, a perda de energia, medindo o sinal dos elétrons aqui nessas tampas. E então, com a trajetória a gente consegue calcular o momento, com a perda de energia a gente consegue calcular, a gente pode fazer esse plot, né, da perda de energia pelo momento, e com isso a gente consegue identificar as partículas que atravessaram ali dentro. Por exemplo, cáons, prótons, deutério, elétrons, pions e coisas do tipo. E além disso, a trajetória também serve para você acoplar os demais detectores os mais detectores do experimento. Então, você tem um outro detector que não sabe qual partícula que chega ali, mas com a trajetória você fala, foi essa partícula que chegou aqui, então você consegue combinar as informações de vários detectores usando essa informação da trajetória. Então tem essas. Por isso o TPC é tão vital. Ele é o principal responsável pela identificação e pela forma como você acopla os vários detectores lá dentro. Antes da atualização, os detectores que eram os readouts ou detectores que ficavam na tampa eram feitos de Multi-Wire Proportional Chamber, ou MWPC, que são camadas de grades de fios muito finos. E você aplica uma tensão entre esses fios para gerar um campo elétrico, alto e para fazer a multiplicação desses elétrons primários, porque os elétrons primários são muito poucos, né? Você não consegue medir eles diretamente, então primeiro você tem que amplificar eles antes de medir. Então a tecnologia anterior era o MWPC, que inclusive deu um prêmio Nobel para o Chapak, mas com a atualização atual, o que vai mudar com a atualização atual do LHC é o número de eventos por segundo que vai acontecer. E essa tecnologia de MWPC não ia permitir esse aumento da medição de novos eventos. Por quê? Bem, como eu falei, para você medir o elétron, você tem que primeiro amplificar ele. Então você tem que criar novas ionizações a partir desse primeiro elétron, que geram novos pares elétrons-íons. Os íons são super lentos, são muito lentos, e eles acabam se acumulando na região de amplificação. O MWPC não tem um mecanismo de absorção, de neutralização desses íons. Então, com o tempo, esses íons se acumulam e começam a criar distorções no campo elétrico que vão mudar a sua medição. Então, para resolver esse problema, eles colocavam uma grade de fios no topo, que chamava gating grid. Grade chaveada, algo do tipo. O que essa grade chaveada fazia é que quando essa intensidade de íons aumentava, ela ligava, ela bloqueava a vinda de mais sinal e absorvia os íons que estavam lá. Só que quando você liga essa chave, você não consegue fazer medição nenhuma. Seu detector tá desligado. E o tempo e a escala de tempo desse abrir e fechado desse gating grid era 100 microsegundos dele aberto, fazendo medição, e 200 microsegundos dele fechado, ou seja, só 1/3 do tempo realmente estava coletando dados. E era suficiente para número de eventos anteriores, mas não é mais suficiente para o número de eventos que se espera com a atualização do LHC. E tem uma outra desvantagem, que é esse tipo de detector ele é muito propenso à degradação. E, em geral, essa formação, aqui a gente está vendo
imagens desses fios. E o que vocês estão vendo aqui é deposição de material, geralmente são polímeros, por causa de que acabam sendo gerados durante o avalanche. E essa deposição de material em cima dos fios mudavam também o funcionamento. E como eles são muito finos, é muito fácil, muito rápido, você consegue encapar todo um fio com esse tipo de deposição. Então, para superar essas dificuldades com a MWPC, agora estão trocando elas pelos GEMs, pelos Gas Electron Multipliers. Eles são folhas finas de Kapton, revestidos por cobre de ambos os lados. Geralmente o Kapton tem 50 micrômetros de espessura e o cobre ao redor de 5 ou 3 micrômetros. E o funcionamento dele é o seguinte: você aplica um campo elétrico entre essas folhas entre esses revestimentos de cobre para produzir um campo elétrico bem intenso no interior desses furos que são feitos nessa folha. Os campos elétricos no interior podem chegar até 100 kV por centímetro, e isso gera uma avalanche localizada aqui dentro. Esse mesmo campo elétrico vai extrair os elétrons, e esses elétrons vão ser dirigidos aqui para baixo, e eles vão ser coletados por um outro eletrodo que fica abaixo do GEM. Então você consegue desacoplar a amplificação da geração de sinal. Isso diminui, por exemplo, o efeito de envelhecimento, porque no MWPC a amplificação e a coleta de cargas é feito no mesmo fio. Então, se você tem esse depósito de material em cima desse fio, você também está alterando a forma como que você está coletando a carga para gerar o sinal. E também você pode, como é desacoplado, você pode empilhar vários desses detectores para aumentar o seu ganho. Né? Além de ser mais robusto a envelhecimento, o principal motivo para essa mudança é porque o GEM ele tem esse mecanismo intrínseco de supressão do ion backflow, né? Que é essa geração de íons que pode se acumular e causar uma distorção do campo. Porque controlando os campos acima e abaixo do GEM, você consegue direcionar a maior parte dos íons, que são esses em vermelho escuro, para colidir, para bater na parte superior do GEM, e eles vão ser neutralizados aqui sem ter que atravessar uma grande distância. Você pode chegar a cerca de 70% de neutralização em uma folha só, coisa que não é possível com o MWPC. E para mostrar como que... Era para mostrar um videozinho? Aqui. Esse aqui é um videozinho de como funciona. A gente fez. Esse aqui é a injeção primária causada por uma partícula carregada. Ela gera esses elétrons, que são poucos, então você não consegue gerar sinal sozinho com eles, então você multiplica. Esses elétrons são atraídos pelo furo, eles sentem o campo elétrico, o campo elétrico intenso no interior desse furo, e acontece a multiplicação e a formação de pares de íons e de elétrons, os íons vermelhos. Os íons são muito mais lentos que os elétrons, e como eu disse, o GEM tem essa característica intrínseca de supressão desses íons, então a maior parte dos íons acabam colidindo com a parte superior do detector sendo neutralizado. Mas mesmo assim, ainda alguma parte volta para o volume de gás e se torna o ion backflow. Bem, só que, como eu falei, em geral você tem esse 30% de ion backflow no GEM. Isso não é suficiente para você manter um readout contínuo, que é sem aquele chaveamento. Então, o que o pessoal do Alice e do time do TPC fez foi um estudo de como você coloca várias camadas desses GEMs para manter um ganho de 2000 e reduzir o ion backflow de 1 a 1%. Cada uma dessas folhas tem algo próximo entre um ion backflow de 70%, só que essas folhas intermediárias agem como um filtro. Então, os íons, que são o ion backflow que foi produzido aqui, acaba sendo neutralizados nessas folhas acima. Então, ele é altamente opaco para íons que são produzidos na parte mais baixa. E aqui são algumas imagens, né, desses novos readouts que foram instalados recentemente.
E a vantagem agora é o aumento com esse gen, você consegue fazer a medida contínua dos eventos e consegue coletar mais estatística, o que é vital para conseguir estudar eventos raros. Esse aqui é uma simulação de qual é o impacto disso, do aumento da luminosidade do HC, conjunto com o novo readout. Então aqui a gente vê como era antes da atualização, e a gente tem que observar o tamanho das barras de erro, e como será, espera ser após a atualização, com uma quantidade maior de eventos, você consegue caracterizar melhor os parâmetros necessários para o estudo os estudos realizados no ALICE. E só para falar, eu estou atualmente no CERN, vou passar 6 meses aqui, e eu estou trabalhando justamente com essas folhas. O TPC já está lá embaixo, já está instalado, mas estão produzindo folhas extras, para produzir detectores extras, tanto para uma eventual necessidade de trocar alguns desses detectores, também para fazer testes externos, porque uma hora que está lá embaixo é muito difícil você chegar lá e mexer nas coisas. Então, eles vão produzir uma série de detectores sobressalentes, e eu estou junto com essas duas meninas, a Natália da Eslováquia e a Iota da Grécia. A gente está testando essas folhas que estão sendo produzidas. Esse aqui. E depois essas folhas vão ser mandadas para a Alemanha para continuar a montagem. E quero mostrar isso aqui, que no finalzinho do mês passado, o primeiro feixe dessa atualização do LHC foi gerado, ainda é um feixe com pouca energia, pouca intensidade, mas foi o primeiro feixe estável dessa nova atualização, e o novo TPC está instalado e está funcionando. Então tem um videozinho que eu acho legal vou mostrar para vocês. Isso aqui são projeções do TPC, as duas tampas, e aqui uma seção transversal do interior dela. E o que vocês podem ver aqui no interior é uma reconstrução das cargas ionizadas dentro dentro do TPC. Como ainda a intensidade do feixe é muito baixa, não tem muitas contagens. Então deixa eu pular para algum lugar que tenha algo mais interessante. Aqui. Então a gente vê, o que a gente está vendo aqui é uma projeção dessa imagem aqui. Isso aqui é a mesma coisa, é a projeção dessa região. Então, conforme as partículas fazem, elas geram um traço de ionização, essa ionização é uma medida, e aí você consegue estimar qual que é a posição Z dela, e fazer vídeos como esse. Okay. Então, e só para vocês terem uma ideia, essa folha aqui, da escala, essa folha aqui é um OROC 2, e corresponde a esse quadradinho aqui. Então, é realmente algo bem grande. Então, vou voltar. Não, droga, vou ter que voltar tudo. Okay. Ok, pronto. Desculpa por isso. Bem, o TPC, o GEM não é só usado no ALICE, muito menos só no CERN, e ele tem muito mais utilizações do que só na física, e também não só na física de partículas. E aí eu quis escolher uma outra utilização, e eu tinha que decidir qual eu queria mostrar para vocês, e eu fui pela que eu acho uma mais extravagante que eu conheço. Então, esse pessoal do Japão, o time do Fujiwara, eles produziram um gen de vidro em vez de cápsula. Eles usam para isso um substrato de vidro que é fotossensível, que ele é sensível à luz ultravioleta. Então, se você expõe a luz ultravioleta, a região exposta se torna solúvel a um certo reagente. Então, eles fazem uma máscara, expõem a luz ultravioleta e depois conseguem girar os furos, dissolvendo essa região que foi exposta. E aí eles aplicam então
a camada, eles depositam cobre sobre esse gene para fazer isso. E não só a composição desse gene é diferente, como a utilização também não é tão convencional. Em vez do readout eletrônico, que é coletar os elétrons, o que eles fazem é usar uma câmera e coletar a luz gerada na avalanche. Para isso, eles usam uma mistura de gás argônio CF4, porque durante a avalanche o CF4 produz uma luz visível, que consegue ser captada por uma câmera. E não só o readout é diferente, como eles também fizeram tomografias 3D com esse tipo de arranjo. E é interessante que tem uma vantagem disso, é que tem um range dinâmico muito alto, quer dizer que você consegue distinguir bem regiões de alta e baixa contagem. Aqui é uma radiografia de um marimbondo, e você consegue tanto ter contraste aqui na região do corpo dele, onde tem mais absorção de raio-x, como também aqui nas asas, né, que são muito finas. E também dá para fazer imagens com outras fontes de radiação, não só raio-x. Aqui é o mesmo Fujiwara, ele usou esse mesmo equipamento para fazer imagens com nêutrons. Nêutrons são nêutrons, então eles não produzem ionização dentro do gás. Então o que eles fazem? Eles usam um conversor de boro 10, então o nêutron bate no boro 10 e é convertido em alfa e elétron. Eu posso estar errado, mas acho que é alfa e elétron. E é esses alfas e elétrons que geram a ionização que vai ser medida. E aqui do outro lado é uma imagem feita com prótons. Opa, desculpa. Uma imagem feita com prótons com 70 MeVs. Mas bem, chega de falar de GEM, essas aplicações, e agora eu vou falar de fato da degradação. Então, para isso eu vou mostrar esse modelinho que o professor Thiago publicou, e alguns exemplos das formas de degradação relacionadas a esse modelo. Então, eu vou mostrar quais são as causas do modelo e quais são as consequências, né, os efeitos que essa degradação gera nos detectores. Em especial nos genes, mas também em MWPC, porque eles possuem uma origem similar e forma de degradação similar. Então, tem muita informação, então eu vou aos poucos tentar explicar cada uma das partes desse modelinho aqui. Então, a primeira forma de degradação que eu vou mostrar para vocês é a formação de um polímero na superfície do gene, e que tem como origem os produtos da avalanche. Os produtos da avalanche, bem, durante a avalanche, além de ionizações, você também pode ter quebras moleculares, e existe toda uma área chamada de química de plasmas que estuda como que essas quebras moleculares se rearranjam durante o voo do plasma. Então, não é só simplesmente você tem um par elétron-íon, você tem um par elétron e todo tipo possível, todo tipo variado de quebras moleculares e radicais formadas durante a avalanche, e essa química é bem complexa. Em geral, a gente acaba usando gases com carbono ou hidrocarbonetos orgânicos, e que são facilmente polimerizáveis. Se você junta isso com algum tipo de poluente na linha de gás, você pode gerar essa polimerização aqui na superfície. Em geral, esses polímeros são insolúveis e bem duros, eles são bem duros e não saem facilmente assim, do seu detector. E aqui tem umas imagens de microscopia eletrônica. Esse aqui em MWPC, onde você pode ver esses espinhos e bolhas. Em geral, as bolhas são polímeros de silicone. E os MWPC sofriam muito por causa desse tipo de formação de polímeros, mas os genes também sofrem. Aqui é uma borda de um gene, esse aqui é o gene limpo, e aqui é depois de ser irradiado com raio-x, e aqui alfas. E aqui a gente pode ver também a formação desses depósitos. Além desses produtos da avalanche, você pode também ver próprios poluentes na sua linha de gás. Esses poluentes podem
ser depositados diretamente sobre essa superfície, sobre os eletrodos, ou também participar da avalanche e se polimerizar junto com o restante dos fragmentos moleculares disponíveis. Então, algumas das fontes desses poluentes são materiais que outgassed, que saem, que evaporam de materiais que tem dentro, por exemplo, colas à base de silicone, ou PDMS, é um tipo de polímero que vem de contaminação do ar ambiente, que é um tipo de polímero com silicone que também pode entrar, que pode vir por causa de vazamento na sua câmera, coisa do tipo. E também pode vir da reação de algum gás que seja reativo a algum material da sua linha de gás. Então, e isso pode não parecer importante, mas a qualidade da sua linha de gás é muito importante para manter a saúde e impedir esse envelhecimento do detector. Aqui a gente tem um gráfico, é o ganho relativo de uma MWPC. Como eu falei, elas são muito sensíveis a esse tipo de envelhecimento. A mudança desse ganho é a evidência do envelhecimento, do aging, da degradação do detector. Então, a gente está comparando aqui dois tipos de linha, são da MWPC idênticas, mas essa RD10, ela estava numa linha de gás ultra limpa, que usava equipamentos de padrão de ultra alto vácuo, com tubos de aço inox com eletropolimento, enquanto a outra estava só numa linha de gás limpa, com válvulas convencionais de metal, alguns O-rings de borracha e colas com selantes. E esse material acaba soltando poluentes na linha de gás, que gera esse tipo de polimerização que eu mostrei antes, e acaba influenciando com a degradação do detector. E uma outra fonte desses poluentes é a própria degradação por radiação, o dano de radiação que o material dentro do detector sofre. Por exemplo, o Kapton é um polímero, que, portanto, é rico em hidrogênio, e o professor Thiago, ele mediu no LAMF a liberação de hidrogênio por Kapton enquanto ele é irradiado por hélio, em função da dose irradiada por hélio. E, como a gente pode ver aqui, a fração de hidrogênio foi caindo com o tempo, e com isso ele pode usar um modelo para estimar qual é a quantidade de H2 produzido no interior da câmara por causa dessa degradação do Kapton. E o importante aqui, não que o material Kapton vai se tornar instável por isso, mas é que esse H2 ele pode participar da avalanche, daquela polimerização, e aumentar drasticamente a complexidade dos polímeros produzidos durante isso, e formar camadas poliméricas mais complexas e mais difíceis de serem removidas. E por fim, o próprio ataque dos radicais produzidos durante a avalanche nos materiais do detector e da câmera de detecção. E aqui os genes são mais suscetíveis a esse tipo de efeito, porque a avalanche acontece justamente onde o Kapton está exposto. O Kapton é um polímero resistente à radiação, mas de qualquer forma ele ainda sofre com esse tipo de efeito. Isso é bem notável em misturas gasosas que têm CF4, como aquelas que são usadas em readouts óticos. Porque os fragmentos de CF4 são extremamente reativos e atacam o Kapton. Aqui, por exemplo, tem uma imagem de um gene que foi usado com readout óptico e com CF4, e a gente pode ver aqui como aqui seria um gene limpo, um gene novo, sem degradação, e aqui como ele ficou após um uso intensivo em uma câmera de CF4, com os fragmentos atacando as bordas. E aqui, no caso, o problema não é a deposição, né, de algum material, mas aqui o problema é a deformação do furo, que vai mudar o campo elétrico ali dentro e mudar, portanto, o campo,
o ganho desse detector. E, bem, eu falei muito sobre deposição, e é o efeito mais importante. E por que que ele é importante? Por que que ele altera o funcionamento do detector? Ele altera por causa desse efeito, chamado efeito Malter, que é a produção de íons por causa do acúmulo de cargas positivas geradas no topo dessas deposições. Essas deposições, elas são isolantes, em geral, e elas impedem ou diminuem a taxa de neutralização dos íons positivos. E causa aqui uma formação dessa carga positiva. Se essa formação é autossuficiente, os elétrons do eletrodo ele pode ser arrancados, emitidos, entram no gás e geram uma avalanche. Isso cria um efeito com um loop, um efeito de feedback positivo, porque o elétron vai gerar uma avalanche, vai produzir mais cargas positivas, que vai aumentar esse acúmulo de carga, que produz mais elétrons, e assim por diante. Se esse efeito ficar descontrolado, isso pode gerar até uma faísca, que pode danificar o detector. Ou em um efeito mais brando, essa acúmulo de carga pode alterar o campo elétrico e mudar o campo também. Mudar o ganho também, né? Porque muda o campo elétrico. E, bem, dadas essas informações, o que é feito normalmente em estudos sobre envelhecimento. Em geral, a única coisa que é medido é o ganho em função do tempo. Então, você coloca seu detector para funcionar e escala o seu experimento, a sua fonte de radiação para acelerar, né, o envelhecimento dele e simular vários anos de funcionamento e ver a variação desse ganho e pronto, e analisa a partir só disso. E pouco tem de análise mais profunda, para se entender de fato o que aconteceu, o que foi depositado, qual que é a origem e coisas do tipo. Existem sim algumas análises, por exemplo, análise superficial, para ver a composição desses depósitos, mas as análises que encontramos na literatura são simplesmente de EDS, então você consegue ter uma medida apenas do elemento que está composto. Então você não tem informação nenhuma da molecular. Então você sabe que tem carbono, mas você não sabe que tipo de molécula é aquilo lá. E não sabendo que tipo de molécula, você não sabe a origem daquilo. Então você não sabe se vem algum fragmento do Kapton, se é algum produto da avalanche, se é alguma impureza na sua linha. Então, o que a gente está querendo é se aprofundar nesse estudo, sair apenas dessa visão de apenas medir o ganho, ou apenas uma medida superficial dos elementos que compõem o depósito. E a gente tem essa visão ambiciosa de entender qual que é o ciclo completo dessa degradação, da degradação por depósitos de impureza na superfície. Então, para isso, a gente conseguiu juntar vários colaboradores para tentar, cada um auxiliando em partes diferentes desse modelo. Então, por exemplo, o Lucas Sigaldi, da UFF, ele tem um laboratório que mede a sucessão de choque de quebras moleculares com elétrons, que é exatamente o que acontece aqui, os elétrons, que é exatamente o que acontece na avalanche, né? Porque com isso a gente vai saber quais são os fragmentos disponíveis na avalanche com a formação da nuvem com a formação da nuvem de íons. Mas durante o voo, esses fragmentos se interagem e formam reações, eles reagem e você altera de fato qual que é o fragmento que voa em função do tempo. Então, para isso a gente pegou ajuda, a gente entrou em contato com o Rob Vinhoff, do CERN, que é um especialista nessa química de íons, e com o professor Caetano Miranda, do IFUSP, que é especialista em simulação molecular. Então, a gente espera que com o conhecimento do Vinhoff e com a habilidade de fazer simulações, a gente possa simular, ou pegar dados experimentais, ou simular essa reação e entender como que esses fragmentos iniciais mudam até eles se colindirem com a superfície.
E também com a ajuda do cartão Miranda, a gente pode simular qual que é o potencial de adsorção, de adsorção dessas moléculas na superfície, para saber se elas vão se manter na superfície ou vão ser neutralizadas e vão voltar para o gás. E aqui também a gente tem a ajuda do Gustavo Trindade, que agora não está mais na Universidade de Nottingham, está no NPL, isso, da Inglaterra, que é especialista de toxins, que faz uma análise extremamente sensível dos compostos que estão na superfície. E por fim, também o Gustavo e o professor Tiago, para entender como a degradação do Capton influencia no envelhecimento com, por exemplo, a liberação de hidrogênio aqui no ambiente. E o primeiro resultado que a gente tem é a de toxins que o Gustavo realizou, que é para medir, então, a composição desses depósitos de isolantes de polímeros na superfície do Capton. Para isso, ele usou essa técnica chamada TOF-SIMS, que é Time of Flight SIMS, que é Secondary Ion Mass Spectrometry. E ela funciona da seguinte forma: a gente atinge a amostra de interesse com um feixe de íons pesados ou cluster desses íons, de forma a criar um sputtering na superfície e remover as moléculas superficiais, os átomos superficiais dessa amostra. Esses produtos do sputtering é direcionado para um TOF, onde a gente pode medir a massa deles. E o interessante é a sensibilidade enorme que ele tem para massas moleculares, e a diferença disso de outras medidas, por exemplo, de EDS, é que a gente consegue medir fragmentos moleculares, não só elementos. Então a gente pode tentar entender qual que era de fato a molécula que estava presente ali na superfície. E para isso a gente usou essa amostra de gene degradado. É um gene que tinha sido usado no CERN como um readout ótico, e por isso eles usaram o CF4. E ele foi usado com muita intensidade, até que uma faísca, que vocês podem ver aqui, destruiu o detector. A gente usou essa amostra como uma prova de princípio para saber se o TOF-SIMS era capaz de te dar alguma informação sobre esses depósitos na superfície do detector. Então, uma característica também interessante do TOF-SIMS é que você pode acoplar esse feixe que causa o sputtering com outro que vai desbastar, que vai remover uma camada, poucas camadas atômicas. Com isso você consegue fazer, alternando esses dois feixes, você consegue fazer uma medida em profundidade. Você faz uma medida, remove camadas, faz outra medida, e consegue ver como a concentração dos fragmentos moleculares que você mede muda com a profundidade. E foi o que a gente fez aqui. Aqui no eixo X você tem a profundidade na amostra e os diversos fragmentos moleculares encontrados. E aqui a gente pode ver um espectro da superfície. Então a gente vê uma quantidade enorme de picos, mostrando que é a riqueza e a quantidade diferente de elementos, de fragmentos, de moléculas que tem ali. E, por fim, um espectro na região mais profunda medida. E aqui a gente só vê, basicamente, cobre. Então, o que a gente está vendo aqui é a diferença entre a superfície suja e o cobre puro que a gente gostaria de encontrar. Então, a gente confirma a presença, né, de uma quantidade grande de fragmentos ali. E além de perfil de profundidade, também podemos fazer um mapa em 2 dimensões dessa amostra. E é o que a gente está mostrando aqui. E combinar essas 2 informações para fazer uma imagem em 3 dimensões. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem um mapa em 2 dimensões, e aqui nessa flecha a gente está vendo como que é a concentração de cada uma desses fragmentos moleculares muda com a profundidade. Essa seta aqui é mais superficial e mais profundo. Então, o que a gente pode ver é o cobre, mais ou menos constante, como se deve esperar, porque, bem, o cobre é um material
principal. A gente vê cromo. O cromo é usado como um adesivo entre o Kapton e o cobre, então a gente também espera que ele esteja aqui. E além disso, a gente vê essas moléculas orgânicas complexas. O que a gente pode ver é que a partir de certa profundidade elas desaparecem, mostrando que elas são bem superficiais e foram depositadas em cima. E aqui a gente vê uma sombra também do próprio furo e do Kapton que tem lá dentro. E, bem, com essas informações de fragmentos moleculares, a gente consegue entender, então, qual que é a origem desse depósito. Por exemplo, aqui, esses fragmentos aqui são marcadores do cobre e dos seus óxidos. Esses fragmentos aqui a gente consegue identificar como contaminantes do ambiente. Esse fragmento ele é um indicador de carbono adventício, que é uma camada fina de carbono que acaba se formando quando você expõe esse detector ao ar. Esse marcador de sódio é uma impressão digital, porque por algum motivo alguém colocou o dedo sobre o gene, e isso aqui é o sódio do suor desse dedão dessa pessoa. Então a gente tem uma impressão digital aqui. E aqui a gente consegue ver moléculas mais complexas, e tanto pelo padrão delas, e também tanto pelo padrão de deposição, como vocês estão vendo aqui, e quanto pela composição dessas moléculas, a gente consegue classificá-las como produtos da avalanche, e não uma contaminação ambiental. Então a gente consegue distinguir a diferença, a origem, né, de duas fontes de carbonos diferentes, por exemplo. E outra coisa que mostra que isso aqui, além do padrão, né, mas que mostra que isso aqui veio da avalanche, é a composição de flúor, que, como eu falei, isso foi usado em uma mistura de gás com CF4. E essa molécula aqui foi bem interessante da gente encontrar, a gente não estava esperando. Essa molécula aqui, por causa do nitrogênio e da complexidade, provavelmente é um indicador de Kapton, indicando para a gente que a gente está encontrando Kapton sobre cobre, o que não era de se esperar. E a gente tem a gente pode dizer isso com uma certa certeza, olhando esses espectros. Esses aqui são os picos, de onde a gente calcula a intensidade desses fragmentos. E aqui é o pico dessa molécula em 4 espectros diferentes, de 4 amostras diferentes. Em laranja a gente tem essa amostra, o gene degradado, e a gente vê um pico bem acentuado. Mas se a gente olhar em azul, a gente tem um gene que nunca foi usado. Então nela a gente não encontra esse pico. Então isso quer dizer que esse pico foi gerado pela degradação, né, pelo uso do gene. Agora em verde e vermelho a gente tem uma amostra de Kapton puro. Em verde é um Kapton nunca utilizado, e a gente tem esse pico, mas bem pequenininho. Mas em vermelho a gente tem um Kapton que foi degradado com radiação, foi radiado com feixe de argônio. Então a gente vê esse mesmo pico. Isso diz pra gente que provavelmente esse pico é um indício de Kapton degradado que a gente encontrou na superfície do detector. E mais, essa concentração desse molécula, ela é muito mais intensa próximo àquela faísca que danificou o detector, que a gente pode ver essa concentração em regiões intensas. Então, provavelmente, ela está relacionada com faíscas que acontecem. Pela história que a gente espera que existem microfaíscas, microdescargas, que possam ter gerado esses padrões de deposição dessa molécula. E juntando essa informação com o efeito Malter, o que a gente acredita que aconteceu, a nossa hipótese para o que aconteceu aqui foi que pequenas descargas, como essas aqui, elas geram um padrão de deposição desse Kapton, de que sofreu sputtering dentro do furo. E com esse acúmulo, o efeito Malter pode
pode ser triggerado, pode começar a tomar conta e aumentar as intensidades dessas pequenas micro descargas que acontecem. Então, com o tempo, essas pequenas descargas podem acumular um filme isolante suficiente para então causar descargas ainda maiores que podem por si danificar. Então, o que a gente imagina é que teve esse efeito de loop. Então, uma descarga iniciou o processo que pode gerar uma descarga ainda mais poderosa. Mas, como eu falei, a gente fez essa análise em uma amostra cega, a gente recebeu ela, então a gente não tinha nenhum histórico sobre ela, sobre quanto tempo ela foi utilizada e coisas do tipo. Então, o que a gente pode interpretar é um pouco, a quantidade de informação que a gente pode interpretar daí fica um pouco limitada, né? Então, para isso a gente projetou um arranjo experimental dedicado para esse tipo de estudo de degradação. E como eu mencionei anteriormente, a limpeza desse aparato experimental é muito importante para o funcionamento e para os efeitos de degradação. Então a gente teve que tomar um cuidado extra para tentar criar uma linha o mais limpa possível. Então, a ideia é criar esse bloco de aço inox para impedir o máximo impurezas ambientais de entrar dentro da linha de gás. E aqui no centro a gente vai ter a câmara de hidrogênio, onde ele vai ser irradiado, e na lateral a gente tem outras duas câmaras auxiliares. Em uma delas, onde a gente vai conectar a linha de injeção de gás, a gente vai colocar filtros, que é para remover alguma impureza que pode estar entrando pela linha, que mesmo com o nosso cuidado pode acabar entrando. Por exemplo, água e oxigênio são coisas importantes de tomar cuidado. E na câmara de saída a gente pretende colocar sensores para monitorar a qualidade do gás. Então, também, além de temperatura e pressão, que é importante para conseguir calibrar o ganho, para regular o ganho, porque o ganho é um dos fatores que influencia com a degradação, mas ele também é alterado pela pressão e temperatura, então a gente precisa dessa informação para poder fazer correções. E também medir composição de poluentes, como água, oxigênio, e estamos tentando também hidrogênio para poder calcular se de fato a gente consegue detectar o hidrogênio que seria liberado pela degradação por radiação do Kapton. E essas duas câmeras vão ser conectadas nesse mesmo bloco para evitar que a gente passe tubulação. E tubulação, dependendo de qual seja, também pode ser uma outra fonte de umidade, oxigênio, outros tipos de poluentes. E, além disso, a gente também planeja colocar um readout eletrônico, como não parecido com aqueles que eu mostrei anteriormente, mas não para medir não para fazer imagens do ganho, mas para poder medir as faíscas, para a gente poder tentar diferenciar que tipo de deposição foi feito por faíscas ou por um avalanche convencional. Porque as faíscas são bem brilhantes e com uma câmera a gente consegue facilmente medir elas. Mas para isso a gente vai precisar de uma janela de vidro ou de um material transparente que seja condutora de um lado. Então a gente precisa da câmera, uma câmera científica e dessa janela, desse readout eletrônico para conseguir fazer isso. Por enquanto a gente vai fazer o furo para o readout eletrônico, mas vai tampar ele e aí no futuro a gente tenta acoplar também o readout eletrônico. Por enquanto a gente já tem os materiais para começar a construção e alguns sensores de bancada para fazer testes iniciais de prova de princípio, mas a maioria deles ainda não é capaz de medir com a precisão que a gente precisa, que a gente quer. Mas, com o tempo, a gente vai comprando sensores melhores para conseguir fechar esse detector. E para concluir, então, o que a gente está tentando aqui é dar uma visão mais ampla para esses efeitos de degradação, não apenas entender o efeito, né, que é como que o ganho é alterado por causa da degradação, mas entender
quais são as causas dela. E aí, para isso, a gente está querendo usar técnicas mais avançadas de caracterização de materiais e também simulações, como simulações de moleculares que eu comentei com vocês, para tentar criar esse panorama abrangente desses efeitos de degradação. E, bem, a gente também precisa de um ambiente controlado para fazer degradação, e por isso a gente está montando esse aparato experimental, e a gente planeja fazer esse tipo de estudo em vários ambientes, com diferentes misturas gasosas, com diferentes taxas de contagem de radiação e amplificação. E a gente já tem um primeiro resultado preliminar, que é do TOF Sims, que mostrou realmente capaz de conseguir medir e classificar as moléculas que estão na superfície do detector, e a principal ganho que a gente tem com isso é a identificação da origem dessas contaminações, desses depósitos, que vai ser muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. E é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção e estou aberto a qualquer tipo de pergunta que vocês tenham. Muito obrigado, Thiago. Boa apresentação. Gostaria de saber se alguém tem perguntas para o Thiago. Bom, para tentar quebrar o gelo das perguntas, eu vou fazer uma pergunta. É meio estranho eu fazer pergunta, mas você também começou a trabalhar processando os primeiros dados da TPC, né? Que foram obtidos nesse flash test. Sim. E tem trabalhado em desenvolvimento de um código para monitoramento da calibração do TPC. Você poderia falar um pouquinho disso para o pessoal? Ah, tá. Então, eu estou aqui no CERN por causa disso, porque eu estou trabalhando com a parte... Eles estão refazendo todo o software de análise de tudo, né? Todo o software do Alice, e ele vai chamar o Square agora, e aí eu estou trabalhando com uma parte de calibração do TPC. E é a calibração em tempo real, não estática. É uma calibração que acompanha no tempo. Então, o legal disso é que vai ser a única calibração assim, feita em segundo a segundo, minuto a minuto. Então, a gente vai poder traçar no tempo a variação de ganho desses genes. E aí, pro Alice, isso é interessante porque, bem, essa não é a única calibração, tem mais literalmente 8 calibrações antes dessa. Essa que eu estou fazendo é a última, mas essa é a que dá conta de variações temporais variações temporais rápidas. Então, para eles é tipo qualquer tipo de variação residual, aí você vai corrigir. Para mim é interessante que eu vou poder ter um contato mais direto com o detector e vou estar monitorando, né, a variação de ganho com o tempo. Então, eu espero usar essas informações também para entender como a degradação e envelhecimento dos genes daqui podem alterar. Então, eu espero que isso seja uma porta de entrada para eu usar isso também no meu trabalho sobre os efeitos de degradação. Legal. Neme, você tem uma pergunta? Eu não estou vendo o chat, gente, então, desculpa. Eu que tenho algumas, na realidade. Fica à vontade. Não consegui clicar o microfone, tá certo? Incompetência. Tá certo. Eu fiquei curioso achei muito legal, aliás, muito bom, aprendi bastante sobre o GEN, tá certo? Achei bastante interessante. E eu fiquei curioso quando você comentou do GLAS-GEN, okay. O GLAS-GEN, ele não tem aquela estrutura cônica, né? Não tem. Porque quando você faz com ultravioleta, isso não piora muito o seu ganho, pelo fato de não ter aquela estrutura cônica central lá? A estrutura cônica, né, não é proposital. A estrutura cônica é um efeito porque é um efeito do etch químico que é usado para produzir os genes.
Esses Sim. gens convencionais é feito com litografia eletrônica, né? Então você usa um solvente que vai atacando o Kapton, só que como ele começa a atacar de cima para baixo, você acaba gerando a formato cônico pelo tempo de exposição que tem. Porque Então, mas se você deixar mais tempo, você acaba fazendo um cilindro, não é isso? No princípio. Ah, porque você mergulha dos dois lados, é isso? Sim, exatamente. É. Não Então, é de um ele lado só que você está fazendo, né? Sim, se você deixar mais tempo, você vai acabar cavando por baixo do cobre, sabe? Não. Entendi. Então, é que o que Na verdade, se você fizer o ataque pelos dois lados, você tem o acabamento bicônico, que é o furo com uma cintura no meio, e também tem que você ataca de um lado só, que aí você tem um furo cônico. Sim, é verdade. Tem os dois. É curioso, né? Por que o pessoal não usa para esse efeito, por exemplo, que você está estudando vamos chamar assim, de degasificação, vou chamar desse jeito, do Kapton, tá certo? Tá certo, de gassing, por causa de faísca, nesse sentido, o vidro não seria mais interessante? Como solução? Com certeza, só que uma das vantagens do gen é porque ele é barato para fazer grandes folhas, né? E aí com o vidro Mas já o investimento é tão grande, tá certo? O investimento é tão grande, será que não valeria a pena fazer um gen de vidro para evitar esses problemas do material orgânico? O de vidro, né, você só consegue fazer o thick gem. Isso, Ele eu tem a escala 10 vezes fazer maior. ele fino o suficiente. Isso. Entendi. Meus slides são meio lentos, então não estou conseguindo voltar rápido o suficiente para as imagens. Não esquenta. Mas, exatamente, esse aqui, por exemplo, na microscópio. Não, ele até nem é tão fino, não. Olha o vídeo. Mas existem também cônicos. Porque curioso como é que você vai fazer cônico com ultravioleta. Não. Bicônico não tem condição. É uma coisa meio... Eu nunca eu consegui entender, tá certo? Mas... Mas o bicônico, em geral, é um efeito da própria forma de fazer. Existem vantagens no cônico, na verdade, porque o cônico tem menos acúmulo de carga, porque, no caso do bico do bicônico, algumas cargas, elétrons ou íons, acabam batendo e ficando ali, né? E é isolante, então acaba fazendo um acúmulo de carga, eles chamam de charge up. E, em geral, o cilíndrico, ele tem menos efeito, então o ganho varia menos com esse, por causa desse RG, com a taxa, ou coisas do tipo. Só que a vantagem do bicônico é porque ele é mais resistente à faísca. Então, aqueles biquinhos, sei lá, o caminho, né? O caminho para percorrer, para gerar a faísca no gás é maior, porque tem que dar uma volta ali. Desculpa por usar esses termos, mas o bicônico é mais resistente à faísca. Então, mesmo que ele não tenha um ganho tão estável quanto o cilíndrico, o pessoal usa mais por causa da resistência à faísca, na verdade. Se ninguém tiver mais algum, eu posso perguntar outra coisa. Vai em frente, né? Pode perguntar. Eu tenho curiosidades, né? Porque a gente não é exatamente da área, não é isso? Mas, por exemplo, quando você fez aquela análise, você mostrou os dados do TOF-SIMS, tá certo? E mostrou a contribuição do cromo, pode ser que eu tenha interpretado errado. Não, a outra. Aqui faz em função do tempo. Não, em função do tempo. Esse. Isso. Se eu entendi direito, eu posso ter entendido errado, tá certo? Mas a minha impressão é que quando você está com ela mais escura, essa figura, você tem menos cromo. E quando você tem mais... É isso? Conforme vai ficando maior, vai ficando... E ele não está na superfície, apesar de você... Ele não tem uma camada, porque eu entendi que era um selante, né, que você tinha colocado, né? Isso, que ele estava ligado a uma espécie de selante que você colocou ali, não é isso? Aqui a gente pode ver que ele está... Aqui é a mesma... Uma imagem, uma dimensão do cromo. Então, ele aumenta com profundidade. Então, ele aumenta, quer dizer, você está dizendo para mim que o selante é muito maior que essa análise que você estudou aí, é isso que você está falando? Selante, a camada de selante era muito maior, porque você está vendo o cobre também, né? Sim. É que o selante não é colocado na superfície do cobre, ele é colocado entre o cobre e o Kapton. Isso, então ele tá eu imaginei que ele ia ter mais, entendeu? Você está vendo mais cobre do que o selante, você está tentando entender essa contribuição, pelo menos pelo gráfico que você mostra ali no... É que o cobre está acima do cromo, só que eu acredito que pode ter
primeiro, pode ter uma adição de cromo no cobre, ou que pode ter tido alguma difusão de cromo no cobre. Então, isso Mas que eu estava tentando entender, sim, porque sim. não tem cromo nenhum na superfície, vamos chamar É assim. que o cromo, Tem o cromo menos não... cobre na superfície, tá certo? Lógico, você tem o seu material todo aí, os sim. depósitos Menos que cobre tem, na então ele vai superfície ganhar eu menos coloco... cobre, eu entendo, mas tem muito menos cromo, tá certo? E o cromo vai Sim, crescendo depois, tá certo? Bastante, tá certo? Até mais que o cobre vai caindo, né? Se você for ver a relativa, né? A relativa ali, pelo que eu entendo do seu gráfico, ele vai caindo, essa azul em cima, não é? O cobre é esse aqui, esse em cinza. Então, E cobre é cromo. esse em cinza, né? Isso. Uhum. É porque eu fiquei na dúvida se era a mesma cor que você tinha com as letras aqui, se o cromo era o vermelho ou se o Nossa, cobre era o deixa eu cobre, ver. entendeu? Não, Porque você tem aqui... tá quase certo. Não Eu não tão consigo certo, mas enxergar tá o tamanho certo. da letra direito, tá certo? Então eu imaginei que o Desculpa. cobre estava crescendo, tá certo? O cobre tá crescendo um pouco e E aí depois cai. abaixa. Isso, então Uma isso coisa que que eu eu não não tenho entendi certeza, direito, Neme, tá é da certo? calibração usada. Se Uhum. ela... A calibração usada, né? Porque tudo no top cinza é relativo. Então eu não sei se a cada imagem foi feita uma normalização pelo número total de Isso, contagem. essa Então era a pode... pergunta, exatamente. Sim. Será que eles fizeram essa normalização ou não? Porque fiquei Eu vou curioso. te falar que eu realmente não sei. Então pode... Um efeito que a gente pensa que está aumentando pode ser, na verdade, algum efeito de normalização. Isso, exatamente. Eu estava pensando numa coisa desse tipo. No cromo eu acredito que não, é porque acho que realmente a gente não vê o cromo na superfície, vê mais no fundo, mas no cobre... a gente pode ver menos o cobre né? na superfície, porque talvez tenha esses depósitos, né? Mas realmente eu não sei. Uhum. E, finalmente, para dizer que eu queria entender, você disse que colocou que lá no detetor, Qual detetor? que é o TPC, tá certo? TPC. Que você tem o gás neônio? Vocês usam Sim. neônio dentro do... O pessoal usa neônio em vez de ozônio lá dentro? Não é muito mais caro usar neônio para essa... É muito mais caro, só que daí eles têm um sistema de gás fechado. Em vez de você jogar o gás fora, o gás recicla o recircula. gás. Isso, e aí filtram o gás. Imaginando que neônio é muito caro, né? E não é um volume pequeno, né? Eles têm que encher. E aí não é um volume muito pequeno, pelo que você mostrou, tá certo? É um volume grande. E uma vantagem também de você ter um ciclo fechado é que você pode controlar melhor a pressão, porque se você um ciclo aberto, você está mais suscetível à pressão ambiente, né? Porque senão você não vai conseguir muito. Mas, em compensação, você tem que ficar checando a qualidade do gás o tempo todo, Inclusive, tá certo? Senão você é um quentin e não tem a resposta adequada. Tá certo? Exatamente. Inclusive, nos primeiros dias, um dos problemas é que eles estavam tendo excesso de oxigênio. E o oxigênio, ele absorve os elétrons. Com certeza. Ele mata o sinal. Então, eles estavam com... Eu acho que é 25 ppm de oxigênio, o máximo, e eles estavam alguma coisa como 75. E aí estava tocando vários alarmes durante o fecho. Ninguém ficou assustado. Não, tem vários outros problemas piores que esse para enfrentar. Então... Tá bom. Obrigado, gostei muito, aprendi bastante. Ótimo, obrigado, Neme. Mais alguém tem perguntas? Eu nem sabia que o CF4 era um gás, tá certo? Mas, gostaria de... A hora que eu vi, falei, escrever errado, era CH4, o cara escreveu CF4. Não é verdade, das piores é que é verdade, tá certo? E aí ele tem essa propriedade de emitir uma luz laranja, né, quando ele é ionizado. Eu não usei, mas ele é tóxico? Ele é alguma coisa? Olha, eu não sei te responder. Eu também não, curiosidade. Mas eu imagino que sim. Inclusive, uma coisa interessante, no MWPC, ele era um gás interessante para prevenir a degradação, porque ele é muito corrosivo, então ele acabava removendo os depósitos que... Por exemplo, esses depósitos que ele... As coisas com flúor costumam ser corrosivas. Então, isso aqui, por exemplo, eles falam que não é solúvel, é um negócio super duro que não sai de jeito nenhum, mas daí o CF4 acabava removendo esses depósitos, então servia para limpar.
com, Não ca- com atacava o fio? E não atacava É o que fio? é fio de ouro, então é um pouco mais resistente, né? O problema Tá. com o GEM é que é Kapton, então é muito A mais capta é mais frágil. solúvel. Entendi. Um polímero é muito mais frágil do que os fios metálicos, Aham. então o Mas CF4 não é tão mesmo, bonito. mas mesmo assim, na verdade, o que a gente busca é uma receita Uhum. análoga para o GEM, né? Quer dizer, qual seria a concentração de CF4 ideal para colocar para Limpar recuperar um gem, Sim, limpar um sim. gem sem atacar o Kapton, ou eventualmente qual seria o gás adequado para fazer isso. Uhum. Né? Para isso a gente está tentando entender essa química que acontece na Então, a superfície. ideia é recuperar, talvez, o gene que tem alguma deposição, é isso? Vocês têm essa Essa é vontade? uma perspectiva. O que a gente gostaria de fazer primeiro é entender a reação que ocorre na superfície e aí, eventualmente, propor alguma coisa que possa ajudar. Esse é o problema do Tiago Badaró. É. Não é mais problema do Tiago. Você veja que, na né? verdade, o título do trabalho dele é o estudo da degradação. Não existe um não comprometimento com relação ao... O problema não é resolver a degradação, Não é é só não, degradar, mas aí é muito mais fácil. Tá certo? Ele vai lá e estuda, degrada mesmo. Degrada tudo. Deixa comigo, pô. Pegar um isqueiro, você vai ver quão rápido a gente degrada isso. Isso, bom, pessoal, mais alguém tem perguntas? Se não tem perguntas, eu vou interromper a gravação.